Oi, pessoal. Então, essa é a aula, né, de fechamento, aquela aula que eu vou falar de muitas coisas que a gente já falou, né, dos fatores de formação, dos processos de formação de solo, e especialmente dos solos e suas ocorrências nas diversas regiões que a gente chama de morfoclimáticas, né, domínios morfoclimáticos brasileiros, que eu vou explicar no próximo slide, que é uma denominação de Aziz Absaber, tá? Basicamente para a gente entender melhor como que cada fator está bem mais evidente em alguns processos de formação do solo. Não é que um fator seja mais importante que o outro, mas ele evidencia, né? Claro, se a gente falar de clima, por exemplo, vocês vão ver os ambientes com solos mais desenvolvidos, né, com climas mais quentes e úmidos. Tá? Então, eu vou sugerir para vocês que ouçam essa aula antes da prova, tá? E utilizem ela também como estudo, porque basicamente eu vou falar as mesmas coisas, mas dividido por região, por domínio morfoclimático, e né, isso se resume, né, nos diferentes biomas brasileiros, que é importante a gente entender. Tá? Bom, primeiro, né, vamos definir que são domínios morfoclimáticos, né? Os domínios morfoclimáticos brasileiros foram estabelecidos por Aziz Absaber, um geógrafo, né, já falecido. O Brasil ele tem uma diversidade climática aí, também de material de origem, geológica, de relevo, de vegetação e também de organismos associados, né, que vão mudar aí, vão diferenciar nos processos de formação. Como a gente viu, esses são os fatores de formação do solo. Né? Então, no Brasil, ele separou em 6 grandes domínios, né? As terras baixas florestadas da Amazônia, ou mais popularmente conhecido como a Mata Amazônica, né? A floresta amazônica. As depressões interplanáuticas semiáridas do Nordeste, a Caatinga, né? A região da Caatinga, do semiárido nordestino, que eu falo bastante em aula. Os chapadões recobertos por cerrado, né? O cerrado brasileiro. Os mares de morros florestados, que é onde a gente tem o domínio da Mata Atlântica. Os planaltos das araucárias, no sul do país, e as pradarias mistas do Rio Grande do Sul. A gente tem aí, então, 4 domínios que são intertropicais, estão entre os trópicos, né? E temos domínios subtropicais, que são tanto o Planalto das Araucárias quanto as pradarias mistas do Rio Grande do Sul. Aqui no mapa a gente pode ver os 6 domínios, né? Terras baixas florestadas da Amazônia, o semiárido nordestino, o cerrado, na parte mais central do Brasil, os mares de morros florestados na Mata Atlântica, que vai do sul até o nordeste, né? Mais perto da costa, o Planalto dos Araucárias, aqui nas serras gaúcha e catarinense, principalmente, e as pradarias mistas do Rio Grande do Sul é o único que está só em um estado, tá? Com as terras baixas florestadas da Amazônia, estou falando aqui, né, da Amazônia, onde tem vastas áreas aí cobertas por floresta e uma influência muito grande de cursos d'água de porte aí, né, dos maiores do mundo de fluxo d'água. Ela abrange 9 estados, né, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Corresponde mais ou menos metade do território brasileiro. Né? Estamos falando aí de uma região tropical úmida, onde tem atividade biológica muito intensa, precipitação vai de 1.000 a 3.600 milímetros anuais, bastante chuva, né? Mais do lado direito, mais de 2.000 milímetros normalmente. Precipitação, aliás, temperatura média de 22 a 28 graus, ou seja, elevada. Predomina a floresta equatorial perennifolia. Perennifolia é que ela não perde folhas, né? Poucas ou nenhuma vegetação ali perde folhas, porque não precisa. Perder folha é uma estratégia que as plantas utilizam para economizar água, né? E não precisa justamente porque é muito úmida.
Mas lembrando que na floresta amazônica, nesse domínio ainda ocorrem alguns campos e cerrados também, né, no meio da Amazônia. Temos aí algumas regiões, por exemplo, em Roraima. Bom, predominam solos profundos, bem drenados, muito intemperizados e com baixa fertilidade natural, né, dado o clima, né, quente e úmido. Em termos de solos, predominam, né, os latossolos e argissolos, são nomes de solos que eu não vou cobrar de vocês agora, mas só para vocês já irem se familiarizando, né, que são solos profundos e ácidos, a maioria com baixa saturação por bases. Lembra, quanto mais intemperizado, lixiviado, a gente vai perdendo bases. Então, o solo, um clima quente e úmido, tende a intemperizar e lixiviar, porque tem água e temperatura para ocorrer esses processos. Tá? Então, baixa saturação por bases, cálcio, magnésio, sódio, potássio. Podem ainda apresentar teores elevados de alumínio trocável. Tá? O alumínio trocável é um alumínio ativo, que é ruim para o cultivo. A mineralogia predominante, caulinita, gibsita e óxido de ferro. Né? O gibsita é óxido de alumínio. Então, caulinítico oxídico, a gente pode dizer. Então, lembrando aquele esquema de mineralogia que a gente tem de evolução de mineralogia de solos, está falando aí, né, das terras baixas florestadas da Amazônia, assim como toda a região mais intemperizada, predomínio de solos com argilominerais 1 para 1, como a caulinita, né, gibsita, que é óxido de alumínio, e óxido de ferro. Tá? Que fator de formação é que está fazendo com que isso seja bem marcante, então, né, sendo que todos são importantes, mas o clima e também o relevo, porque a gente tem relevo, né, de baixada, planície, onde é bem drenado, a gente tem uma lixiviação que possibilita a saída de bases e de sílica do sistema. Tá? Então tem também sempre que ter um relevo que permita essa entrada de água, percolação e saída do material. Bom, uma exceção, né, a gente gosta de ter exceção sempre, a gente tem no Acre, é uma bacia sedimentar. Na verdade, a gente tem uma bacia sedimentar toda a Amazônia, uma grande bacia, né, com bastante sedimentação, mas no Acre a gente tem presença de solos com argilas 2 para 1. Por quê? Porque a gente tem material próximo, né, que vem ali próximo aos Andes, e material mais recente chegando. Material pouco intemperizado formando esses sedimentos. Diferente do restante da Amazônia, que já tem um longo caminho de intemperismo que foi percorrido. Então, por estar muito próximo aos Andes, né, os sedimentos mais recentes, a gente tem, no caso, né, ocorrência no Acre de solos com minerais, argilominerais 2 para 1, além de 1 para 1 também. Mas tem, então, a gente até um pouco de mineral primário desses minerais que vieram aí dos Andes de forma mais recente. Tá? Então, a gente tem essa exceção, mas, no geral, a gente tem solos mais intemperizados na Amazônia. E aí, o fator de formação importante, né, é o material de origem, que é um material recente, então, próprio tempo também, porque o material é recente, material de origem recente, né, fazendo com que a gente tenha essa exceção aí das terras baixas florestadas da Amazônia. Bom, temos também, né, nas áreas rebaixadas da Amazônia, né, planícies fluviais e fluvilacústicas, uma grande rede aí de mal drenada, onde a gente tem lagoas temporárias, influência do lençol freático, tá? Onde o fator de formação relevo é essencial, ou seja, o relevo mais baixo aí da Amazônia, né, onde a gente tem retenção de água. Claro, e aí a gente tem, né, quando tem muita água, a gente tem menos possibilidade de saída de material do sistema, menos intemperismo, podendo ter também, né, uns solos diferentes. Mas estou falando de uma área menor do que aquela que eu falei, onde tem solos mais intemperizados. Temos também espodossolos, um solo que tem acúmulo de matéria orgânica em profundidade,
relacionados essencialmente a material arenoso, tá? Por isso mesmo aqui eu coloquei o fator de formação importante aí, é o material de origem, relacionado ao material de sedimentos arenosos ou mesmo arenidos. O clima, porque para esse material, para esse solo acontecer, precisa ter chuva, porque vai acumular matéria orgânica em profundidade, porque ela vai percolar com a chuva, e organismos, porque é um processo que necessita da acidificação do meio promovida pelos organismos, né, plantas que vão fazer com que ocorra essa solubilização da matéria orgânica que vai né, percorrer até alguma profundidade, 1, 2, 3, até 4 metros, e vai ali ficar por mudanças de pH ou de lençol freático, que não vem ao caso agora, mas precisa ter né, uma condição específica de clima e organismos também, além do material de origem arenoso. A terra preta de índio ou terra preta antropogênica é o que eu falei na aula prática, né? Aquele que tem um horizonte A mais escurecido, com restos de cerâmicas. Os indígenas jogavam restos de ossos, restos de comida, muitas vezes até eram restos humanos mesmo, como cemitérios e tudo mais. Tá? E aí ocorrem normalmente naqueles solos primeiros, mais intemperizados, argissolos e latossolos, porque eles faziam isso em áreas mais bem drenadas. Então, estou falando ali daqueles solos mais evoluídos, desenvolvidos, mas com uma influência humana. Então, o fator de formação aí, que faz com que ocorra esse tipo de solo específico, é né, o homem, que faz parte dos organismos. Temos também neossolos, né, neossolo quartzarênico. Neossolo é um solo novo, solo que não tem muito desenvolvimento. Por quê? No caso do neossolo quartzarênico é porque tem quartzo, principalmente na sua composição, e o quartzo, a gente sabe, ele é bem pouco intemperizável, então não tem muito o que desenvolver. Então, estritamente relacionado aí ao material de origem. Né? Então, o solo quartzarênico ocorre normalmente em sedimentos arenosos, ricos em quartzo, ou em arenitos, né, que são também ricos em quartzo. Temos os neossolos litóricos, são neossolos de novo. Neo é novo, neossolos novos, litóricos, porque são próximos à rocha. Lito vem de rocha, né? Então, ocorre aí na Amazônia, em áreas declivosas, Planalto do Parecis, Serra do Imeri, onde a gente tem o Pico da Neblina, né, o próprio Monte Roraima, né, regiões aí onde a gente tem solos mais rasos, tá? Solos litóricos são rasos, próximos à rocha. Falta de formação aí, muitas vezes o material de origem já não permite muito que entre a água, mas principalmente o relevo. Tá? O relevo aí fazendo com que a gente tenha uma taxa de erosão nessas áreas declivosas muito elevada, erosão natural. Então, a pedogênese, a formação do solo, ela não consegue formar solo muito profundo porque é removido pela erosão. Então, só para a gente ter uma ideia, né, latossolos e argissolos são os que predominam na Amazônia. Nós temos também plintossolos, né, especialmente aqui mais próximo à ilha do Marajó, que é mais das baixadas, né, que o plintosolo é relacionado a isso, mas especialmente os dois solos que ocorrem associados aos plintossolos, mas os dois solos nas áreas mais rebaixadas e os plintossolos um pouquinho menos rebaixadas, né, mas associados uns aos outros. E os neossolos litóricos nas regiões das serras, aqui em Monte Roraima, Serra do Imeri, ou em outras serras que ocorrem aí na região amazônica. Escodossolos aqui nessa região aqui, né, no noroeste da Amazônia, onde a gente tem na bacia do Rio Negro. O Rio Negro ele é escuro por causa disso, inclusive, né, porque tem matéria orgânica que foi percolada, parte ficou no solo e parte foi para os rios, formando então os rios de águas escuras. Isso relacionado ao material de origem arenoso. Então, aqui um exemplo de latossolo, solo profundo, homogêneo, nesse caso é amarelado. No argissolo, o solo tem diferença de textura aqui no horizonte A para o horizonte B, aumenta o teor de argila em profundidade,
e a terra preta de Índia, ou terra preta topogênica, com esse horizonte escurecido, muito rico aí em matéria orgânica. Ainda é um horizonte mineral, não é um horizonte orgânico, mas tem bastante matéria orgânica, tem bastante fósforo, tem bastante bases e tem muitas vezes resquícios de cerâmica, restos de cerâmica que eram utilizados pelos povos originários. E o solo litônico é aquele solo que tem pouco solo, na verdade, a maioria é rocha, então é um solo raso. Tá? E o espodossolo é aquele solo que eu falei que tem acúmulo de material orgânico em profundidade, né, relacionado a material extremamente, né, arenoso. Bom, então agora partindo aqui para o Nordeste semiárido, né, que eu sempre falo para vocês que o Nordeste tem uma porção mais úmida, mas temos aí o semiárido, que a Absada chama aí das depressões interplanáuticas semiáridas, né, depressões interplanáuticas semiáridas do Nordeste. Então, né, cobre diversos estados aí do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas e parte aí de Minas Gerais e Maranhão. Tá? Estamos falando então de uma formação xerófila, ou seja, né, adaptada a seca, lenhosas, deciduais. Né? Deciduais é que perdem as folhas, folhas decíduas, justamente para se proteger da falta de chuva. Estamos falando da caatinga. Um clima quente e seco. Temperaturas médias anuais altas, elevadas, baixa precipitação, chegando aí a 400 milímetros, e chuvas concentradas e irregulares, 2 a 3 meses por ano que chove, e se algum ano não chove ou chove pouco, fica quase 2 anos, né, sem chuva no local. Né? Também a gente pode falar aí da depressão sertaneja, né, que tem um relevo suave e ondulado, com maciços residuais. Maciços são aqueles morrotes que sobram, né, então um relevo suave com morrotes ou inselbergs, que são afloramentos rochosos, tá? Mais elevados. E a gente tem aí solos mais rasos, pouco intemperizados, com boa fertilidade natural, tá, gente? Então, eu mostro para vocês um slide aí na aula prática, onde eu comparo os solos de uma região seca e uma úmida, e a seca, por mais que seja um solo mais raso, a gente tem mais cálcio, magnésio, potássio, mais bases, porque tem menos chuva para levar essas bases embora, mas ao mesmo tempo a gente pode ter problema com sais, né? Porque tem pouca umidade, então pode ter presença de sais no solo. Então, é uma condição a ser considerada. Os solos que a gente tem lá são muitos luvisolos crônicos, argissolos vermelhos eutróficos, né? Como eu falei, guardem os nomes para depois, mas são basicamente solos pouco profundos. Esses argissolos que ocorrem lá são menos profundos que os da Amazônia, com altos teores de bases, cálcio, magnésio, potássio, sódio, ou seja, essa baixa pluviosidade faz com que o material fique mais, né, no perfil do solo. Uma presença de argilominerais 2:1, especialmente nos luvisolos. Tá? Presença de pavimento desértico, também mostrei na aula prática, né, que nessas regiões, por ter pouca chuva, o solo fica descoberto. Quando vem a chuva, ela vai lavando o material mais fino pelo impacto da gota de chuva, né, e vai fazendo com que ocorra uma erosão, porque a primeira chuva vem, não tem nenhuma folhagem na vegetação, não tem nenhuma proteção. Além disso, durante o resto do ano, que é seco, ele pode ter erosão eólica, né, erosão pelo vento, então o vento levando embora também o material mais fino e o mais grosseiro, mais pesado vai ficando. Tá? E a mineralogia, né, mais para esse lado aqui, né, com argila mineral 2:1, alguns minerais primários ainda, né, na matriz do solo, feldspato, são possíveis de ocorrer, né, possivelmente até algum outro mineral como fibólios piroxênios, e também já tem um pouco de formação de caolinita, porque também não é uma área totalmente árida, tem um pouquinho aí de intemperismo, fazendo com que
ele mantenha-se mais aí nessa parte aí com argila mineral 2:1, tá? Fator de formação, né, que é essencial para que isso ocorra é o clima, né, o clima úmido. Aliás, claro, clima não úmido, clima seco, pouca chuva, mas a temperatura elevada. Então, os nomes de solos lá, planosolos nátricos e vertissolos, são solos que podem ter presença de sais, né? Nas partes mais baixas, eles ocorrem normalmente, né? Partes, além de tudo, quando tem chuva, são regiões menos drenadas, favorece a presença de sílica e base no sistema. Então, esses altos teores de sais aí podem estar acompanhando o alto teor de bases também, que é problemático, né? E a gente tem fendas no solo, solos com expansibilidade. Os argilominerais 2:1 são muito ativos, tá? Então, absorvem muita água, quando absorvem, expandem. Perdem água, contraem, então formam fendas, tá? Então, a gente está falando aí, nesse caso, dos planosolos nátricos e vertissolos, ainda mais para esse lado, mais para 2:1, presença de minerais primários também na fração areia e silt. Quando eu falo mineral primário é o intemperizável, tá? Quartzo, a gente sabe que ele vai estar presente, né, mesmo em solos mais intemperizados, mas feldspatos, plagiocasos, mas podem ocorrer nesse solo em maior proporção, nesses solos menos desenvolvidos. Fator de formação aqui, nesse caso dos planosolos nátricos e vertissolos, além do clima, tem um relevo mais, né, rebaixado, partes mais baixas, então além, né, de ter pouca chuva para intemperizar e para percolar o material, tem também impedimento da drenagem, que não deixa esse material ser removido, né, muito fortemente. Temos também, né, solos litólicos, né, como na Amazônia, como em qualquer lugar do Brasil, que são solos rasos associados a afloramentos rochosos. Sempre que a gente tiver afloramento rochoso, né, regiões de escarpas de serras muito íngremes, a gente vai ter afloramentos rochosos associados a solos rasos. Os meus solos frigolíticos são também solos rasos, mas podem ser um pouquinho menos rasos, né, que a gente chama de pouco profundos, que tem a presença também de minerais primários alteráveis na fração grosseira, né, plagiocasos, feldspatos ou mesmo outros elementos aí. Esses solos também, né, o fator de formação clima impera aí, fazendo com que eles sejam pouco desenvolvidos, mas também, né, o relevo. Neossolos quartzarênicos e neossolos flúvicos também, nesse caso, são associados ao material de origem. Flúvico diz respeito a material que vem pelos rios fluviais, tá? Então, ele ocorre ao longo dos cursos d'água. E no Rio São Francisco, que é o principal rio dessa região, né, o fator de formação, material de origem, né, tanto o flúvico, que é associado a esse material de origem fluvial, como o quartzarênico associado aos materiais mais arenosos. Então, né, os planossolos ocorrendo aqui, né, no Nordeste semiárido, tá? Especialmente aqui nessa região tem bastante, e na Bahia, e os nubissolos, né, mais espalhados nas regiões aí do Nordeste semiárido. Os neossolos frigolíticos e os neossolos litólicos, né, ocorrem. E é interessante que o litólico nessas regiões não é só associado a afloramento rochoso, porque é uma região muito seca, né? Então também a gente tem solos com pouco desenvolvimento por causa da própria estrutura da rocha. Às vezes já não deixa entrar muita água, já não tem muita água na região, não tem muita pluviosidade, faz com que a gente tenha solos litólicos até em relevos mais planos, não só associados a afloramentos rochosos. Então, o luvissolo é muito comum, neossolo regolítico, que é um pouco mais profundo, e o neossolo litólico, né, um pouco mais profundo, mas não muito, tá?
E o neossolo litólico é aquele solo associado à rochosidade, né, à rocha. Olha aqui, esse aqui na esquerda, o lissolo, pavimento desértico. Tá? Vocês veem o cactus aqui, a floresta de vegetação de caatinga. E aqui a gente vê esse pavimento que a gente chama de pavimento desértico, que é onde tem, né, vai sobrando material mais grosseiro, porque a erosão, tanto do vento, a eólica, quanto a erosão hídrica, né, da água, vai levando embora o material mais fino da superfície, formando isso que a gente chama de pavimento desértico. Aí o vertissolo, com aquelas bastante argila mineral 2:1, tá vendo aqui as fendas, aqui ele está seco, por isso mesmo ele fica, né, mais fendilhado. Quando ele está úmido, ele fica, né, ele desaparece essas fendas, mas ele fica muito pegajoso, muito plástico, difícil de se trabalhar esse solo. Então, o planossolo, que tem essa estrutura, que a gente chama de estrutura colunar, esses grandes blocos aqui, pela presença normalmente de sódio, é muito comum. Tá? Então, aqui quando a gente vai tentando separar o solo, ele separa em grandes colunas aí, é um problema físico bem intenso aí, bem grave aí para se trabalhar esses solos. São normalmente utilizados como pastagem, porque é difícil a gente utilizar como cultura. Bom, e os chapadões cobertos de cerrado, né? O cerrado brasileiro, a gente tem grande porção aí do território nacional, o segundo maior bioma do Brasil, né? É onde mais se planta, né, agricultura aí no Brasil. Corresponde em vários estados, mas com destaque para o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Tá? É um tipo de savana especial, né? Savana é a classificação internacional do cerrado. A gente falaria, né, na África tem muita savana. Uma cobertura herbácea, que tem, né, tem as gramíneas, com uma diversidade de densidade arbóreo-arbustiva, ou seja, vai variar a densidade dessas árvores ou arbustos que estão ocupando, né? Eles têm galhos retorcidos, cascas espessas para suportar a seca, que é relativamente 4, 6 meses, pode ser longa, apesar de ser um clima úmido, porque quando chove, chove bastante, e tem folhas coriáceas também para se proteger aí da perda de água durante a estiagem. Tá? O clima predominante é tropical sazonal, com inverno seco. Então, tropical, mas com inverno seco, a temperatura média de 25 graus, precipitação entre 1.200 e 1.800 milímetros anuais. Então, tem essa seca bem definida, né, de maio a setembro, normalmente, uma seca que pode ser bem expressiva, deixando a umidade do ar bem baixa. O relevo é variado, né, predominando aí planaltos amplos, né, bem grandes aí. Temos solos profundos, bem drenados, muito intemperizados e com baixa fertilidade natural, assim como no domínio da Amazônia. Então, apesar desse clima seco, nos meses que chove bastante, fazendo com que eles sejam solos bastante temperizados. Tem um predomínio de latossolos também, que são solos profundos e ácidos, assim como na Amazônia. A maioria com baixa saturação de bases. Também podem ter elevados teores de alumínio trocável. E a mineralogia predominante, caulinita, gibsita e óxidos de ferro. Né? Então, mesma coisa, né, da Mata Atlântica, a gente tem, melhor, também da Mata Atlântica eu vou falar nessa frente, mas da Mata Amazônica a gente tem um predomínio aí de argilominerais 1:1, da caulinita, né, da gibsita, um óxido de alumínio, e óxido de ferro. Tá? Fator de formação, especialmente o clima, que faz com que possa ter o intemperismo e a lixiviação, e também o relevo, como eu falei, predomínio amplos planaltos, e planalto, né, com aí, relevo suave, ondulado, até plano, que faz com que permita a entrada de água no sistema, permita tanto para as reações químicas de intemperismo, né, quanto para lixiviação do material, né, remoção de sílica e de bases. Temos também gleissolos, organossolos e pintossolos nas áreas mais rebaixadas,
né, onde a gente tem os buritizais, que ocorre a hidromorfia. Hidromorfia são características morfológicas que a gente tem no solo associados à presença de água, né? Se tiver muito material orgânico, um aporte de material orgânico muito elevado, a gente vai ter a formação até de organossolos, solos com constituição essencialmente orgânica. Tá? Então, numa paisagem do cerrado, a gente tem, né, no final aí da topossequência, a gente tem um relevo mais suave ondulado, no final ele vai chegar até o curso d'água, passando por um pintossolo, que é um solo intermediário, aí, onde tem variação do lençol freático, uma posição um pouquinho mais elevada da várzea, e gleissolo e organossolo próximo aos cursos d'água, em regiões alagadas, que aí vai depender do teor de matéria orgânica para ser classificado como gleissolo ou organossolo, mas ambos são solos de características hidromórficas, né, com ausência aí de óxido de ferro, né, que são muito suscetíveis à hidromorfia. O plintossolo já tem óxido de ferro, né, não tanto, mas tem uma cristalização, recristalização de alguns óxidos de ferro, por processos aí que eu até falei um pouco na prática, mas vocês vão ver com mais calma depois da pedologia. Fator de formação importante para esses solos aí, né, é o relevo, que faz com que a água fique estagnada e ocorram esses tipos de processos. Tá, então aqui a gente pode ver bem um cerrado, né, onde a gente vê que o plintossolo ocorre mais na parte intermediária e o lençol organossolo aí nos buritizais, fica o buritizal, tá? Buriti é essa palmeira aqui, que ela ocorre em solos hidromórficos, solos saturados com água. Temos também neossolos litólicos, né, associados sempre, no caso do cerrado, quase sempre associado a relevos mais escarpados, mais afloramentos rochosos e tudo mais. Então, como eu falei, relevos mais movimentados. Também os litólicos são pobres em bases pela alta pluviosidade que tem no local, mas o fator de formação predominante aí que vai fazer com que eles sejam litólicos, que sejam rasos, é o relevo, né, com a alta taxa de erosão natural. Temos também bastante nos solos quartzarêmicos do cerrado, né, que são solos arenosos, maior parte bem drenado, né, porque fica em posições mais elevadas, mas pode ter também solo arenoso mal drenado se ele estiver em posição, né, de baixada. Tá? Bom, o solo quartzarêmico, ele, né, essencialmente é associado ao material de origem. Então, ele vai ser arenoso e vai ter o material de origem como um fator de formação que vai fazer com que isso ocorra. Então, aqui no cerrado, a gente pode ver um grande predomínio de latossolos. Temos plintossolos em regiões mais rebaixadas, especialmente aqui na região do Tocantins e do Maranhão. Meus solos quartzarêmicos também é de grande expressividade, associados aí a materiais arenosos. E os gleissolos, né, aqui na Ilha do Maranhão, aqui nas cabeceiras de rios, porque eles são em regiões mal drenadas. Então, o latossolo do cerrado, eu pus de propósito aí o mais avermelhado, né? Relevo plano permite a entrada de bastante água no sistema, vai fazendo com que temperize, leve as bases, mas, por outro lado, aqui é muito facilmente utilizado pela agricultura, justamente por ser plano, por ser poroso, por ser fácil de ser trabalhado. Você tem que fazer a correção, né, uma calagem e uma correta utilização aí dos critérios técnicos para a utilização desse solo faz com que ele seja um dos mais produtivos que a gente tem. Já no solo quartzarêmico, não digo a mesma coisa, tá? No solo quartzarêmico aqui na esquerda, ele é mais arenoso, é mais complicado de ser utilizado, tem sido utilizado, mas requer cuidados especiais aí, né, como todo solo, mas esse especial mais ainda, o incremento de matéria orgânica, o uso da palhada para proteger a perda de água e da erosão. Tá? E aqui, né, as veredas,
onde a gente tem um gleissolo, ou organossolo quando tem mais matéria orgânica, e fica mais escuro aqui, bastante matéria orgânica. Mas o gleissolo, estou vendo aqui, ocorre em regiões alagadas. Os pentossolos que eu falei que tem dois tipos, né, mas vamos focar um pouco nesse da direita aqui. Isso aqui se forma pela oscilação do lençol freático, que destrói um pouco dos óxidos. Depois, quando o lençol freático baixa e entra oxigênio de novo, oxida novamente, só que daí oxida em outras regiões, concentrando ferro em umas e perdendo óxido de ferro em outras. Né? Bom, a gente tem que fazer um comentário aqui do Pantanal, que está no domínio do Cerrado, mas é bem diferente, uma grande, complexa planície detrítico-aluvial, ou seja, aluviões, né, que trazem pelos rios, pelos cursos d'água, detritos, né, entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Temos aí sedimentos aluviais, né, que vêm pelos rios, que possuem textura variada, então isso vai variar também no solo. O Pantanal tem componentes do Cerrado, do Chaco Paraguaio, do semiárido e da Amazônia, um ambiente bem distinto mesmo. Temos vários tipos de solo, panossolos, podossolos, pentossolos, vertissolos, leitosolos. Tá? De maior ocorrência são os panossolos, tem argila minerais 2:1, alto teor de bases e pode ter muito sal, especialmente o sódio. Então aqui no esquema de desenvolvimento do solo, né, ele vai estar para onde? Mas desse lado aqui, com argila minerais 2:1, por quê? Justamente porque, né, não tem para onde remover sílica e base. Permanecendo sílica no sistema, formam argilas com mais sílica, né, e também com presença aí de cálcio, magnésio e muitas vezes muitos sais como o sódio. Tá? Então, tem esse problema também. Fator de formação essencial aí para o Pantanal ser o que ele é em termos de solo é o relevo, que faz com que ele seja que a água fique estagnada, a maior planície inundável do mundo, né, fazendo com que ocorra esses tipos de solos. Então a gente pode ver, né, que tem uma grande ocorrência de panossolos no Pantanal. Tá? Aqui, ó. A grande característica do planossolo é uma textura média ou arenosa em cima e, de repente, ele fica uma textura argilosa ou até muito argilosa embaixo. Tá? Uma planície, né, de inundação bem grande. Mares de morros florestados, né, a região que a gente se encontra. Então, é uma região que abrange muitos estados, talvez ela que abrange mais estados aí das regiões, dos domínios. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e mais 11 estados, né? Ele vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. São cobertos principalmente por Mata Atlântica, né? Inclui manguezais, restingas, campos de altitude, então não é só um tipo de vegetação, mas a que predomina é a Mata Atlântica, mas tem outras vegetações. Clima tropical com verão quente, né, nas partes mais baixas, e ameno nas partes mais altas. Né? Lavras mesmo já começa a ficar mais ameno. A gente tem a Serrinha aqui, a gente tem, né, o sul de Minas, cidades mais frias, regiões que passam aí de 1.500 metros de altitude, chegando até mais de 2.000 em alguns casos. Né? A precipitação é elevada, normalmente entre 1.200 e 1.700 milímetros, solos bem desenvolvidos, profundos e baixa fertilidade natural. Tá? As rochas que a gente tem normalmente são rochas pré-cambriano, né, do embasamento cristalino, são granitos gneiss aí, né, rochas ácidas. A gente pode destacar latossolos e argissolos em relevo suave ondulado, neossolos litólicos e cambissolos em relevo forte do lado escarpado, associado a serras, né, porque o solo também é um solo normalmente que não é muito profundo. E a gente vai uma ressalva aí para o oeste de São Paulo e norte do Paraná, onde a gente tem,
né, uma mistura de camadas sedimentares com basalto, camadas sedimentares normalmente com arenito, né, dando solos mais arenosos, ao lado do basalto, que dá origem a solos mais argilosos. Então, a gente tem a mesma coisa que a gente tem para a Mata Atlântica, a gente teve, né, para o Cerrado e para a Amazônia. Solos profundos e ácidos, com poucas bases, podendo apresentar alumínio trocável e caulinítico, gibsítico, né, hematítico, guetítico ou caulinítico oxídico, se a gente quiser generalizar, são solos que estão mais desse lado aqui. Caulinita e óxido de ferro e alumínio. Solos mais desenvolvidos, né, a gente tem aí o fator de formação clima, importantíssimo, temperatura, chuva, como vocês já viram, e o relevo, que mesmo nas regiões agora que estão mais movimentadas, porque são áreas de morros, era antigamente, né, um plano que teve, né, uma área mais suave ondulada, como o Cerrado, que teve um grande desenvolvimento, depois teve uma dissecação do relevo, formando esses mares de morros. Mas o relevo também é importante aí para a formação desse solo. Então, continuando aqui, a gente tem, né, nossos solos e argissolos são solos que variam na sua textura e fertilidade. Então, a gente gosta de falar desses exemplos aqui. E a gente tem os de textura média, que são formados normalmente de arenitos, que são geralmente pobres, mas quando tem a presença de material calcário, né, como cimentante desse arenito, a gente pode ter uma fertilidade mais elevada. Temos também com textura média barra argilosa, como são oriundos de granitos e outras rochas ígneas ácidas, ou mesmo da rocha metamórfica que é o gneiss, e textura muito argilosa, quando a gente tem basalto, que é o principal, o que mais ocorre, e outras rochas máficas, né, são associadas aos nitossolos. Nitossolos são o que a gente chamava antigamente de terra roxa. Tá? Então, rochas máficas como o basalto, a gente tem a formação de solos mais argilosos. Né? Os nitossolos vermelhos, que são as terras roxas, né, a gente tem aí associados então ao basalto, ou pode ser às vezes aos argilitos, mas aí a textura pode ser um pouco menos argilosa, dependendo do argilito. Mas ainda assim, por definição, a terra roxa, que é o nitossolo, ele é, no mínimo, argiloso. Tá? E pode ser rico em bases, normalmente justamente porque, apesar de ser submetido ao clima forte, empirismo, lixiviação, a gente tem uma rocha de origem aí mais rica, então demora mais a empobrecê-la, porque ela tem uma base, um começo já bastante cálcio magnésio somente. Mais comuns no Paraná e em São Paulo, tá? E fator de formação essencial, né, para esse tipo de solo é o material de origem, mas também o relevo, fazendo com que ele possa se formar. Tá? Então, mas o material de origem aí, eu estou mostrando aqui esses três tipos aqui, né, de textura desses solos e do próprio nitossolo, que tem a ver com o material de origem. Temos também cambissolos e neossolos litóricos em áreas declivosas, Serra do Mar, Mantiqueira, Bocaina, né? Bocaina, que eu digo a Bocaina de São Paulo e Rio. Também aqui na Serrinha, né, a gente tem cambissolos e neossolos litóricos. Áreas de serra, normalmente a gente tem esse tipo de solo. Temos também a ocorrência de cambissolo único em altitude. Tá? O que é único? Porque tem bastante matéria orgânica, porque na altitude a gente tem menos decomposição, né, produção de matéria orgânica ainda elevada, porque tem um período quente, porque tem chuva, mas na hora de degradar é como se fosse uma geladeira, mais frio. Então tem uma restrição, né, dos próprios micro-organismos de degradar essa matéria orgânica, porque é mais frio. Então, nas altitudes que a gente tem os cambissolos únicos, os organismos estão fazendo com que fique com mais matéria orgânica no cambissolo único.
E, claro, relevo em áreas declivosas e o clima, que tem que ter chuva para ter também produção de matéria orgânica. Vale uma ressalva também da faixa litorânea, onde a gente tem depósitos quaternários recentes, né, as praias, dunas, que a gente pode ter espodossolos, que são muito associados a esse material de origem arenoso, e nos solos quartzarêmicos, aí pode ser hidromórfico ou não, ou seja, pode estar próximo a cursos d'água, ao próprio mar, fazendo com que ele tenha uma hidromorfia, ou seja, pouco oxigênio no perfil do solo, e organossolos, onde tem produção de matéria orgânica e estagnação dessa matéria orgânica. Né? Por ser uma área também, outro fator que restringe a decomposição de matéria orgânica é a presença, né, de estagnação de água, porque daí limita os organismos aeróbicos, né, e tem só os anaeróbicos para acumular, para degradar esse material, fica acumulando material orgânico. Vale também uma lembrança aí dos solos com influência de marés, os gleisolos, que podem ser tiomórficos, que é a presença de enxofre, sálicos ou salinos, com presença de sais, os tabuleiros costeiros, que vão do Amapá ao Rio de Janeiro, né, que são também muito utilizados para agricultura, são mais planos, também ocorrem aí. Né? Então, no mar de morro florestados, a gente tem um mar de morro, tem esse nome que parece um mar de morro mesmo, com as ondulações, mas temos aí outras áreas, né? Tanto a faixa litorânea quanto o próprio oeste do Paraná, que é um pouco diferente no relevo, e os tabuleiros costeiros, que, né, vai do Amapá ao Rio de Janeiro, tem bastante no sul da Bahia, onde planta-se muito eucalipto, onde se planta muito cacau, mamão, depende do lugar, né? Até cana tem. E fator de formação, né, material de origem do relevo. Tá? Então, falando aqui da faixa litorânea, material de origem, né, solos arenosos e sedimentos arenosos, levando a espodossolos, solos com influência da maré, levando a gleisolos, porque tem presença no material de enxofre, né, e tabuleiros costeiros, planos, levando aí a grandes desenvolvimentos de solos nesse caso. Então, aqui eu não, mais ou menos tentando traçar o domínio aí, bastante latossolo e argissolo são os que predominam. Mas temos os mitossolos, né, especialmente no Paraná, que são as antigamente denominadas terras roxas estruturadas. Os camissolos associados às regiões serranas, aqui, ó, Serra do Mar, Serra Gaúcha Catarinense, aqui, sul de Minas, nossa serra também, Mantiqueira, Bocaina. Tá? Ó, aqui uma foto de um mitossolo. Ele é bem estruturado, terra roxa estruturada, porque tem essa estrutura bem característica, por isso esse nome. E aí, o fator de formação é essencial para que o mitossolo ocorra é o material de origem, eu já falei para vocês, ele é associado fortemente aí a rochas máficas, né? Basalto, gabbro, diabaso, entre outras. Então é interessante esse slide aqui na região de Piracicaba, onde a gente tem material de origem, é o mesmo relevo, mas mesmo clima, mesmo tipo de organismo predominando aqui, mesmo tempo de formação, mas uma rocha diferente. A gente tem formação aí do mitossolo vermelho, no caso aqui é um diabásio, que é uma rocha máfica, e aqui um cambissolo, um siltito, rocha sedimentar. E aqui a gente tem uma rocha pobre, um siltito, nesse caso, ele não tem nenhuma cimentação rica, então ela é bem pobre. A gente tem a produção aí que varia, né, no mitossolo vermelho, produzia mais de 100 toneladas de cana por hectare, siltito aí no cambissolo
menos de 70 toneladas por hectare, tá? Lado a lado, mostrando aí material de origem sendo essencial na formação de solos diferentes. Então aqui o cambisolo, o solo mais raso, não chega a ser litólico, porque ele ainda tem um horizonte B, mas ele é um solo raso. Já os latossolos são solos extremamente profundos, aí aqui um do basalto, né, mais escuro. Ele é primo da terra roxa, mas é o latossolo vermelho eutroférrico. E aqui um solo mais amarelado, né, rico em guetita, também solos profundos, homogêneos, bem porosos. Tá? Então do basalto e aqui do granito gneiss. Granito gneiss, na verdade, ou é granito ou é gneiss, né? A gente coloca no mesmo jogo aqui, porque eles ocorrem lado a lado, e o granito muitas vezes deu origem ao gneiss como rocha metamórfica, são, nesse caso, ácidos, né, félticos, leucocráticos, com pouco teor de ferro, por isso leva à formação de pouca ou nenhuma hematita. Tá? E o argissolo, que eu já falei para vocês, é um solo que tem uma diferença de textura, não tão grande quanto o planossolo que eu já falei, mas tem aqui um horizonte A com menos argila e o B com mais argila. Bom, indo lá para o sul, a gente tem o Planalto das Araucárias, né? Restrito aí à região sul. Não que a gente não tenha algo parecido, né, nas regiões mais montanhosas, sul de Minas, a gente tem isso aqui, mas onde está o Planalto das Araucárias, onde predomina é aqui, né? Então, restrito aí às regiões do região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, clima úmido, mas relativamente frio, né, especialmente comparado com o resto do Brasil. Planaltos aí elevados, então já é uma latitude mais elevada, e também uma altitude, né, que varia aí, vai até mais de 1.300, mas tem bastante porção aí dessa altitude. Um bosque de araucárias com diferentes densidades, no meio da normal Mata Atlântica, e predomínio de rochas vulcânicas da formação Serra Geral, né, que é a mesma formação que deu origem aí um derrame basáltico. Apesar de ser uma região mais fria, tem alta lixiviação, muita chuva faz com que a gente tenha solos muito pobres também. Então a gente tem aí, né, latossolos e nitossolos brunos, que tem cores mais brunadas, com horizontes A mais espessos, pelo aquele motivo de conservar mais matéria orgânica. Tá? A matéria orgânica nessas regiões frias ela conserva mais. Fator de formação, então, obviamente, o clima, mas também o material de origem, porque o basalto ou as outras rochas vulcânicas que tem nessa região da formação Serra Geral, a gente tem a possibilidade de que tenha solos mais brunados, tá? Brunados, lembrando que é cores castanhas, tá? Cores brunas, né? Cores brown, se quiser lembrar do inglês aí. Também temos cambissolos com horizontes A ou orgânicos, pelo mesmo motivo que eu expliquei lá de friozinho, aí produz matéria orgânica, mas é como se fosse uma geladeira, onde os micro-organismos são restritos para decompor matéria orgânica e acumula, formando esses horizontes A, que é o horizonte superficial, com mais matéria orgânica. Ele chega a ser até orgânico. Tá? Os neossolos litólicos, né, associados também ao relevo. Nas várzeas, a gente pode ter organossolos e gleissolos, tá? Como também no Cerrado, em outros lugares. Fator de formação para que ocorra esse tipo de solo, então, o clima, né? Porque tem que ter umidade, tem que ter chuva, tem que ter tudo isso aí, e o relevo, principalmente no caso dos neossolos litólicos e nas várzeas, né? Que é relevo de água estagnada. Então, os altossolos brunos e os nitossolos brunos ocorrem mais aqui mesmo, nessa região. Essa corzinha amarela aqui, ó. Essa corzinha mais marronzinha. Tá? Não marrom exatamente, mas o TB aqui, essa mais clara.
que dá para ver melhor. Tá? Então, em regiões de altitude, correm esses solos que eles, apesar de às vezes ser até um material de origem mais máfico, com mais possibilidade de formar hematita, como é muito úmido, vai para o caminho mais da guetita. Tem, às vezes, um avermelhamento, mas não muito. Além disso, tem bastante matéria orgânica que faz com que fique essa cor mais amarronzada. Tá? Bom, e para finalizar, as pradarias mistas do Rio Grande do Sul, onde existe um clima mais frio, extremamente o extremo sul do país, o Rio Grande do Sul, 60% mais ou menos do Rio Grande do Sul, também chamado de região dos Pampas, Campanha Gaúcha. A topografia é suave, com predomínio de campos naturais, predomínio de solos férteis, aí junta aí a rocha mais rica normalmente com um clima mais ameno e a chuva não muito excessiva, tá? Clima subtropical úmido, de 1.300 a 1.500 milímetros de chuva, temperatura média anual mais baixa que os outros domínios que a gente viu, 18 graus, os outros eram de 22, 26. Predominam solos derivados do basalto, então aí já tem uma riqueza na rocha. Predominam argilominerais 2:1. Temos neossolos litóricos também, sempre associados a, nem sempre, mas muitas vezes associado a assolamentos rochosos, serras. Xernossolos ebânicos, que são solos muito férteis, podem ocorrer nessa região. Vertissolos também, aquele solo com bastante argila 2:1. Lintossolos, planossolos também são comuns. Então, onde que a gente vai estar aqui, no geral, nessa região, a gente vai estar mais próximo aí de argilominerais 2:1, alguma coisa de mineral primário ainda correndo, justamente porque é uma região com clima mais ameno. Então, o clima mais ameno, mais o material de origem rico, leva aí a um solo com mais argilominerais 2:1, mais presença de bases, justamente porque tem uma maior ocorrência de bases já no material de origem e um menor intemperismo aí, por causa do frio. Nessa região, a gente tem os neossolos litóricos, muitas vezes em relevo mais suave do lado, a plano, porque tem menos chuva, além das regiões de serra. Os xernossolos ebânicos são vertissólicos, ou seja, são intermediários para vertissolos, eles ocorrem associados a vertissolos. Os planossolos também, nesse caso, intermediários para vertissolos, e os vertissolos associados a essas outras duas classes, na verdade, uma grande mistura de solos que apresentam argilominerais 2:1 com bastante expansibilidade, bastante fendilhamento. Tá? Então, é muito comum a mistura desses três tipos de solos, todos eles com minerais 2:1, tá? Argila 2:1. Temos também ocorrência de pentossolos, com horizonte que a gente chama de bitextural, os pentossolos argilúvicos, onde tem a drenagem pior, a drenagem ruim. Tá? Não chega a ser um solo hidromórfico, um leissolo, mas tem uma drenagem dificultada aí com oscilação do lençol freático. Então a gente vê aí ocorrência grande aí de xernossolos e de neossolos litóricos desses dois tipos de solo. Aliás, dessa região. Então aqui o xernossolo, solo que todo mundo gostaria de ter em sua propriedade, um solo mais rico, tá? Porque ele tem 2:1, mas ele tem aí um balanço bom aí, que não deixa ele ser tão problemático quanto o vertissolo. Olha só o tamanho da fenda. O vertissolo ele expande e contrai muito fácil, ele é muito duro quando seco, ele é muito pegajoso, muito plástico quando úmido. Tá? E o neossolo litórico, muitas vezes mesmo em relevo mais plano nessas regiões, porque o frio não deixa intemperizar tanto. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que com essa aula, com essa videoaula,
vocês entendam, né, que o Brasil é um país continental, temos, né, situações diferentes que levam a uma predominância de solos com mineralogias distintas em cada situação, mas mesmo assim, não percam o olhar crítico, né? Aqui na região, né, em Lavras, a gente está numa região mais quente e chuvosa, e ainda assim podemos ter solos menos intemperizados, mais intemperizados, por causa dos outros fatores de formação. E assim vale para todos os biomas brasileiros. Tá? Então, algo que eu acho muito importante vocês levarem da disciplina é essas generalizações que a gente fala muito de solos, né? Os solos da Amazônia são pobres. Normal, os solos geralmente de regiões quentes e úmidas, a maioria deles são pobres. Tá? Agora, isso é ruim, isso é bom? Eles são florestados, por quê? Porque o importante aí é a água e a ciclagem de nutrientes. Tá? Então, a gente tiver um clima só quente, a gente vai ter, né, menos lixiviação, menos transformação. Se a gente tiver um clima úmido e chuvoso, a gente vai ter úmido, chuvoso e quente, a gente vai ter transformação e lixiviação. Se a gente tiver só um clima úmido, mais frio, né, como nas Planaltos Araucárias, por exemplo, vai ter um pouco de transformação, porque tem uma estação mais quente, mas a lixiviação vai levar, e igualmente vão ser solos dessaturados, porque lixivia, vai embora o material. Tá? Então, assim, essas generalizações servem para um geral, para a gente falar assim, claro, os solos da Amazônia, assim como do Cerrado e da Mata Atlântica, são mais pobres, né, e acidificados. Mas podemos ter, né, na Amazônia, inclusive, solos diferentes. Eu já ouvi besteiras do tipo, solos da Amazônia são todos arenosos. 4 milhões de quilômetros quadrados, a gente falar isso. Né? Então, levem isso para frente, né? Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina e que, né, tenham sucesso aí na aprovação e nas outras disciplinas. Tá bom? Estou à disposição aqui no Departamento de Ciência do Solo. Obrigado e boa prova para vocês.